Apresento-lhe Arslanbek Ruslanovic Makhmudov, um lutador nascido em 7 de junho de 1989, no auge da era Tyson no boxe. Hoje em dia, ele se reconhece como um lutador profissional russo, que deteve o título de peso pesado do Conselho Mundial de Boxe e a Federação Norte-Americana de Boxe entre 2019 e 2023. Ainda assim, ele não é qualquer lutador. Sua altura de quase 2 metros lhe dá uma armadura no ringue que poucos lutadores conseguiram penetrar. De 20 lutas até agora, ele ganhou um total de 18 por nocaute e foi derrotado apenas uma vez. Cujo rosto mostra a diferença de velocidade. Surpreendente, não? O convite no vídeo de hoje é para você ficar até o final e conhecer a fundo a vida e obra de Arslanbek Makhmudov. Depois de conhecê-lo, você terá uma nova estrela para admirar. Primeiros anos. Arslanbek nasceu na cidade de Mozdok, na Ossétia do Norte, em uma família Komi. Curiosidade, os Komi são um grupo étnico turco que vive no Daguestão, Chechênia e Ossétia do Norte. São o maior povo turco do Cáucaso do Norte. Estudou na Universidade Estatal Russa de Educação Física, Esporte, Juventude e Turismo. Quando decidiu começar sua carreira, Mateu, ele pôde perceber rapidamente como seu destino o preparou para alcançar diferentes níveis de sucesso na disciplina. Atue para o equipamento. Foi um boxeador dinâmico baseado em Moscou e ganhou o Campeonato Europeu de Estudantes. Este seria o ponto sem retorno para Arslanbek, que nos levaria a uma carreira própria. Profissional, quase implacável. Até agora, carreira profissional. Arslanbek fez sua estreia profissional em 8 de dezembro de 2017. Vitória por nocaute técnico no James Barajas no Dance Floor Music Hall em Toronto, Canadá. É muito agressivo. O rei da luta deixou claro que a vitória, indiscutivelmente, seria dele desde o primeiro segundo. Infelizmente, Barajas teve que passar por essa situação amarga. Mas não foi o único. As próximas lutas de Arslanbek também podem ser considerados como verdadeiros cenários desafortunados para seus rivais. Conseguiu 4 vitórias por nocaute em 2018. Com um nocaute técnico, conseguiu vencer Christian Larondo em abril. Sua próxima vítima foi Hernandes em maio. Não brinque. Dito isso, Emílio Sarati teve um preço alto a pagar em outubro. E quem provavelmente teve mais dificuldades foi Andrew Sutterfield, que foi permanentemente detido. Você levou um nocaute em novembro. Arslan, veja que começou... 2019 começou bem. Sua lista de derrotados no ringue parecia não parar de crescer após as vitórias por nocaute técnico na primeira rodada sobre Jason Bergman em janeiro. Mas eu volto em março. Mas quando você começa a ter uma boa fase, o destino caprichoso coloca um desafio na sua porta. Há 2 que você deve superar para se consolidar na disciplina. Arslanbek lutou pelo seu primeiro título profissional contra Jonathan Rice em 17 de maio de 2019, no Cassino de Montreal. Uma vez no ringue, Makhmudov conseguiu capturar o título vago de peso pesado das Américas Continentais do Conselho Mundial de Boxe e venceu por nocaute técnico contra Rice no 10º assalto. Ainda assim, Arslanbek dominou a disputa desde o início, trabalhando sua vitória com combinações severas ao corpo, que sem dúvida feriram o Rice desde o começo. A glória parecia não deixar de sorrir para ele quando ganhou seu segundo campeonato regional, o título de peso pesado do Conselho Mundial de Boxe, a Federação Norte-Americana de Boxe, por nocaute técnico no 3º round contra Julian Fernandes. Em 28 de setembro de 2019, no Cassino de Montreal, Fernandes mostrou pouca oposição contra Makhmudov. Apesar de ser uma luta pelo título, parecia que ele já era um desafiante ousando tentar a coroa de seu monarca. Por isso não foi difícil para Arslanbek encurtar a distância o suficiente para transformar o ringue em um massacre e obrigar o árbitro a interromper a luta antes do final do 3º round. E com essa grande vitória, começaram as defesas oficiais de seu título do Conselho Mundial de Boxe e da Federação Americana de Boxe.
Seu primeiro desafiante não foi outro senão um ex-campeão mundial, Samuel Peter, quem foi coroado pelo Conselho Mundial de Boxe em 2008, após derrotar Oleg Mazgav em 6 usos altos. Foi a última prova. Para fechar 2019 com chave de ouro. E a próxima edição Pressione o botão do volta sino a Montreal. Superou. Todas as expectativas. Arslanbek conseguiu manter seu título após um nocaute técnico na primeira rodada. Mesmo que Peter tivesse história e experiência a seu favor, ele não conseguiu encontrar uma maneira de neutralizar a ofensiva sádica do russo. Por isso logo se expôs e foi vítima de alguns de seus golpes letais. Magmodov fez sua segunda defesa em 10 de outubro de 2020, embora a pandemia de Covid-19 estivesse preocupando a todos. Esta era a menor preocupação para Dallon Karman. Para Karman, quem o manteve no limite até aquela noite foi a máquina russa Arslanbek Makhmuda. Arslanbek mostrou que o tempo fora do ringue não tinha esfriado os músculos dele. Na verdade, parecia que ele estava apenas atiçando sua sede de vitória. E quando finalmente encontraram uma presa à frente, aproveitaram cada segundo no ringue de luta. O monarca russo reafirmou seu trono ao ganhar esta luta por nocaute técnico no primeiro round. A besta estava de volta? Foi o pensamento geral no recinto quando parou Karman em apenas 27 segundos ter iniciado a luta. Sem dúvida, ele estava transmitindo um pouco das vibrações do My Tech Zone em seus melhores momentos. Após o toque do sino, Karman tentou enfrentar Arslanbek, mas sua postura mudou rapidamente ao perceber que se tratava de uma verdadeira máquina de matar com selo russo, que se aproximava de ser provavelmente. Essa mudança de percepção diante de seu campeão foi o que provocou sua rápida derrota. Houve outro salto temporal importante, até que Arslanbek voltou ao ringue de luta em 23 de julho de 2021. Nessa ocasião, ele não só teve que defender mais uma vez seu título do Conselho Mundial de Boxe e da Federação Norte-Americana de Boxe, mas também estaria lutando pelo título Você não vai acreditar. peso pesado. Surpresa vinda da Associação Guia Mundial. de boxe na Associação Norte-Americana de Boxe. Inscreva-se. Uma vez mais. A ânsia de liberar sua fúria no ringue fez com que a fome de vitória de Arslanbek fosse desmedida. Desta vez, Sua vítima não foi outra senão o Zur, Pavel, que pagou muito caro as consequências de usar a coroa do monarca russo. Arslanbek conseguiu uma vitória rápida Primeiro no... assalto. Uma vez que soou o sino dando início à luta, sua postura firme foi indiscutível. Zur tentou enfrentá-lo, mas suas intenções foram rapidamente neutralizadas. Não parecia ter passado muito tempo quando um sinistro direto de direita surpreendeu Soar, detendo-o definitivamente. É tão interessante o mexer a molho. E nos vemos no próximo. Gol! Oh, Charlie, me no! E de fato, apenas 37 segundos cronometrados se passaram desde o início da luta até a marca da vitória de Arslanbek por nocaute. Uma vez que conseguiu incorporar novas gemas à sua coroa, o monarca russo se viu obrigado a enfrentar uma nova linha de defesas. Sem nenhum medo, Erkan Teper foi o primeiro desafiante do campeão. É um boxeador profissional alemão, que conquistou o título europeu dos pesos pesados em 2015, mas a União Europeia de Boxe o retirou após testar positivo em um exame antidoping. Com uma altura que marca 1,95 m, parece que este guerreiro do Reagan tem a armadura necessária para enfrentar uma poderosa máquina como Arslanbek. Mas tudo isso Só foi apreciável. em teoria. O encontro ocorreu no dia 23 de setembro de 2000. O que você veio fazer agora? Ele se Etapa. juntaria ao clube de lutadores fracassados que não conseguiram passar do primeiro round ao lutar contra Arslanbek. Mas desta vez teria sido por decisão própria. Desde o som do sino e os meus... Arslanbek dominou. Peão admoestado Ex-campeão. tentou acalmar a tenaz ofensiva do russo, mas parecia que nem todos os seus caminhos levavam a Roma de fato. Em muitos momentos, Teper se viu perdido nas mesmas estratégias que planejava na hora, motivado pelo alto nível de pressão que Arslanbek impôs sobre ele. Quando terminou o assalto,
Todos esperavam que Tepe voltasse do seu canto com uma visão melhor para enfrentar o campeão. No entanto, a vitória deveria ter sido concedida a Zambek por nocaute, depois que Tepper se recusou a lutar outra rodada. Era uma nova maneira Alcançar a vitória para o russo, mas sem sombra de dúvida. Isso não te Sua valida. postura intimidante no ringue de luta. Relógio do Mário. Alveje Snob. o próximo operador na lista de vítimas. Você vai estar, Zondag. O Watt é um conhecido boxeador polonês que... Em 2012, uma vez pelos títulos unificados de peso pesado da Associação Mundial de Boxe, Federação Internacional de Boxe, Organização Mundial de Boxe e a Organização Internacional de boxe. Nada menos que o famoso... O urso Vladimir Klitschko, claro, não estava à altura do boxeador ucraniano, perdendo no final das lutas programadas com uma decisão unânime a favor de Klitschko. Quase 10 anos depois, em 19 de fevereiro de 2022, o destino lhes daria outra chance disputando os títulos do Conselho Mundial de Boxe, Federação Norte-Americana de Boxe e as universidades. Campeonato Mundial de Boxe, Associação Norte-Americana de Boxe, contra Arslanbek. Bak conseguiu se posicionar como um bom lutador, apesar de não ter conseguido a vitória. Ele conseguiu bloquear muitos dos ataques de Arslanbek durante os primeiros rounds da luta, mas inevitavelmente, conforme as rodadas avançavam, ele perdeu. O autocontrole. Eles de Buersan vieram para ganhar a luta por nocaute técnico no sexto assalto. Um abraço. Entende, sim. Em 16 de setembro de 2022, outra defesa levou Arslanbek a disputar seu trono, desta vez com Carlos Takam. Em 2017, ele já havia desafiado os títulos unificados dos pesos pesados da Associação Mundial de Boxe, da Federação Internacional de Boxe e a Organização Internacional de Boxe, além de, como amador, ter representado Camarões nos Jogos Olímpicos de 2004. Além dos títulos que Arslanbek já possuía, adicionou-se um novo nível de pressão ao colocar em jogo o título vacante de peso pesado do Campeonato de Prata do Conselho Mundial de Boxe. De forma limpa, Arslanbek conseguiu ganhar essa luta por decisão unânime. Depois disso, esperava-se que ele fizesse sua 7ª defesa contra o invicto Rafael Agbayori, em 16 de dezembro de 2022. Bayori se retirou da luta um mês antes, pois preferiu uma luta com um adversário diferente. Como substituto, conseguiram Michael Vavit, que perdeu sua oportunidade pelo título após um nocaute técnico brutal no primeiro round. O destino parece estar preparando Arslanbek Makhmudov para escrever seu nome nas páginas douradas da história da disciplina, junto aos maiores. Mas ele é tão meticuloso que o próximo ano pode ser o ano de sua queda. Por sua parte, você acha que Arslanbek tem o necessário para ter uma carreira lendária no boxe? Ou ele já viveu seu melhor momento na disciplina? Deixe sua opinião nos comentários. Se você chegou até aqui, eu agradeço. Lembre-se que a melhor forma de apoiar meu conteúdo é deixando seu like no vídeo. Esse foi o gongo final desta luta.